noite a todos, a paz do Senhor. Que legal que vocês estão participando aí dessa semana que fala de um tema que eu acredito que para vocês já entenderam que não é um tema, mas é um modo de vida. É uma maneira de viver de uma geração que tem uma responsabilidade futura. Porque eu estava pensando, antigamente, lá no comecinho da Bíblia, a geração era de 40 em 40 anos. Com o passar do tempo e a tecnologia indo avançando assim rapidamente, o que aconteceu? As gerações passaram não mais a durar 40 anos, mas as gerações começaram a durar menos. Até 40 anos atrás, uma geração durava 25 anos. Hoje, há estudos de que uma geração dura 10 anos. Isso é nítido, porque eu vejo a diferença que tem da minha filha, das minhas filhas que já são mães, para minha filhinha pequenininha, que tem 7 anos de idade. A diferença absurda de uma geração. Uma geração anterior que, para pegar alguma coisa, demorava muito. A pastora Adriana acabou de falar, né? Não entendo nada desse negócio aí, tecnologia e tal. Por quê? É de uma outra geração. Como eu também não gosto muito de muita tecnologia, apesar que eu sou obrigado a me envolver por causa do meu trabalho. Mas minha filhinha, por exemplo, ela sabe coisas de tecnologia que eu não sei. 7 anos. Hoje, as crianças já começam a se interessar por coisas que eu e muitos aqui jamais nos interessamos e não temos nos interessado. Eu tenho visto, desde aqui do pessoal da banda até a maioria daqui da igreja que eu estou vendo, uma igreja jovem, uma igreja que é uma geração frutífera. As pessoas que têm mais de 40 anos fizeram assim, obrigado, tá? Né? Mas é jovem, uma igreja jovem. E a responsabilidade desta geração não é só para o momento, mas é para daqui 10 anos. Então, que após, eu não sei como que foi chamado conferência essa semana? Profética. Semana profética. Que essa semana profética fique ecoando no teu coração, na tua mente, no teu espírito, por 10 anos no mínimo. Porque essa é a responsabilidade. Eu passei a tarde orando, me preparando para trazer a palavra, e uma das coisas que eu pedi para que Deus me desse mostrasse o porquê eu estaria aqui hoje. E Ele disse: fale para a igreja, que a igreja tem uma responsabilidade para os próximos 10 anos. Então, pegue todas as palavras que foram ministradas. Eu não sei em que plataforma vai ser colocado. Foi colocado, transmitido pelo YouTube todos os dias ou não? Sim? Então, acesse. Mas eu não gosto de tecnologia. Então entre, como diz hoje a geração, na vibe desta geração atual, para que você possa então lutar pelos próximos 10 anos e ser frutífero, não só para você, não só para a tua casa, não só para a tua família, como geralmente o nosso egoísmo nos leva a crer que a gente tem que ser frutífero primeiro para a nossa casa, para a nossa família. Mas eu acredito que de tudo que você ouviu, de segunda até 1 minuto atrás,
você aprendeu que você deve ser frutífero para o próximo. Porque não adianta eu ter todos esses frutos, todo esse fruto do Espírito, porque é o fruto, é como uma mexerica, né? Tem vários gominhos, então é longanimidade, paz, alegria, domínio próprio, é uma mexeriquinha, é o fruto. Não adianta eu ter todo esse fruto completo na minha vida, se eu não uso desse fruto para abençoar o próximo. E como a gente tem aprendido, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Então, que eu seja uma geração frutífera, não para o meu filhinho, não para a minha esposa somente, mas acima de tudo, que eu possa ser uma geração frutífera para toda uma geração que vem aí pela frente. Amém? Eu queria convidar você, pode ficar sentado mesmo, abra a tua Bíblia. Uma vez me questionaram, mas você fala para abrir a Bíblia sentado? Não deveria ficar de pé? Falei, não, então vamos fazer diferente, vamos abrir a Bíblia plantando bananeira. E aí eu chamei um jovem que sabia plantar bananeira, ele plantou bananeira e leu a Bíblia plantando bananeira. Porque não importa a maneira que você fique, o que importa é que você esteja em reverência diante do Senhor. Amém? Então abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Pronto? Vamos lá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. No lugar de labor você pode ler também trabalho. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E se você puder, vá também em João, no capítulo 15, no versículo 8, que eu acredito, eu não assisti nenhum vídeo da semana, mas acredito que alguém pregou sobre João 15 aqui, né? Você? Ah, tá. João 15, versículo 8. João 15, versículo 8. Vamos ler do 6 ao 8, tá bom? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Bom, por que dar fruto?
porque Deus insiste através, aqui dessa palavra no Evangelho de João, ele fala que nós devemos dar fruto, e não fala só dar fruto, mas ele fala em dar muito fruto, porque se a gente pegar desde Gênesis, Deus já começa dizendo para o homem, seja frutífero. Ele fala fecundo, lá no comecinho, de Gênesis, mas na verdade também seja frutífero. É lógico que ali ele estava direcionando para um outro aspecto, mas que também envolve todos os aspectos humanos. E eu fico pensando, por que Deus fala para a gente dar fruto? Porque nós somos semelhantes a quem? Nós somos criados imagem e semelhança a quem? Deus, Jesus, E Deus, ele é frutífero. Deus, ele sente prazer em dar, em doar. E uma árvore, e Jesus, o que ele é? A árvore da vida. E essa árvore dá muitos frutos. E nós devemos também dar muitos frutos. Por que dá fruto? Aqui em João fala, a primeira coisa, para me glorificar. É isso que fala a Bíblia? Olha, dê muito fruto para que você se vanglorie, para que você diga, olha aí os meus frutos. Nós como pais, gostamos muito de falar, olha meus filhos, mostrar a foto dos filhos. Eu pelo menos tenho umas filhas muito bonitas. Eu gosto de ficar mostrando. Eu fico imaginando que Deus também, da mesma maneira, Ele gosta de mostrar os seus filhos como os seus frutos. Então nossos frutos é para glorificar quem? Deus, o Pai. E fala, que se você permanecer, nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. Põe a mão assim no seu coração e fale o teu nome. Fala Milson. Fala o teu nome, tá? Milson. Você dando muitos frutos, você glorificará ao Senhor. E eu pergunto, o quanto nós temos glorificado ao Pai? Ele é proporcional ao que nós temos dado de fruto. E também fala que dando fruto eu vou glorificar o Pai, e também eu me tornarei um discípulo do Senhor. E eu fico pensando o quão distante talvez eu esteja de ser um discípulo. Eu falo por mim. Porque o quanto de fruto eu tenho deixado de dar é o que tem me designado um discípulo ou não de Deus. Eu vendo toda essa novela Jesus, da Record, vendo os filmes, lendo a Bíblia, a gente percebe, acho que foi antes de ontem, eu estava em casa trabalhando, mas a minha esposa estava vendo a novela Jesus, e furaram o olho lá, acho que era dos Zelotes, se eu não me engano, e na cena ele disse, eu tenho prazer em sofrer pelo teu nome. Na hora, eu fiz mais ou menos assim, toma na cara. Eu me perguntei, eu tenho tido prazer em lutar, não sofrer de ficar se martirizando, porque não tem essa necessidade de chegar a isso. Mas será que eu tenho sofrido pelo meu próximo? Eu tenho sofrido pelo meu bairro? Eu tenho sofrido pela geração que está vindo aí? Talvez a gente não consegue nem gerar um fruto para abençoar alguém da própria família. Eu me cobro muito em relação ao meu cunhado, que é usuário de álcool, de droga, um jovem. E por mais que eu fale, por mais que eu tente ajudar, por mais que
não dá, ele não sai daquela, ele não melhora. Mas por quê? Nós temos um fruto limitado. A gente vai até um limite. A gente vai até onde o nosso dinheiro dá. A gente vai até onde a nossa paciência dá. A gente vai até onde nós, humanamente falando, aguentamos ir. E a palavra fala que se eu der fruto, eu vou ser reconhecido como um discípulo. E um discípulo, ele tem que estar, como disse aqui na sua música, conectado. E aqui em João, ele bate muito nessa tecla, de que se permanecer. Olha, isso aqui me dá um certo comichão, um grilo na cabeça, quando ele fala assim, se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, você pode pedir o que quiser, e vos será feito. Isso aí não te causa uma dúvida, alguma coisa ruim até? Eu fico pensando, quantas coisas eu já pedi para Deus e não recebi? Quantas coisas eu desejei e Deus não me deu? Por que eu não recebi? A resposta é clara, eu não permaneci nele. Porque Deus só vai falar não para a gente quando nós não estivermos conectados à vontade dele. Porque se eu estiver conectado à vontade de Deus, até para pedir, antes de eu pedir, eu vou falar uma coisa, vou pedir isso para Deus, eu vou falar, não, Deus não vai me dar isso. Porque eu tenho um ponto fraco nesse sentido, e se Deus me der, pronto, acabou, já era. Quantas pessoas, né, a gente viu orando para ter casa na praia, o cara teve casa na praia e esqueceu de Deus. Nem vou dizer da igreja, de Deus mesmo. A pessoa pediu um filho, não podia ter filho, pediu um filho, em vez de Deus continuar sendo o Deus dele, o filho se tornou o Deus da vida dele, a ponto dele esquecer de Deus. Então, se eu permanecer em Deus, eu posso pedir o que eu quiser. Eu vou estar conectado, esse permanecer é conectado. E quando eu comecei a ler Apocalipse, talvez você esteja perguntando, a que tem a ver o texto que ele leu de Apocalipse com tudo isso? Daqui a pouco você vai saber. Então, Jesus, em João 17, um pouquinho para frente, ele faz a oração sacerdotal, aonde ele fala para Deus, Senhor, olha, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor, eu te peço, Pai, eu te peço para que, assim como eu e tu somos um, eles também possam ser junto, através de mim, contigo, um também. Por que ele estava falando isso? Porque ele mostrou ali que cada um de nós somos o fruto do seu penoso trabalho, e que esse fruto não era para livrá-lo da cruz, pelo contrário, ele foi feliz para a cruz, porque o fruto do seu penoso trabalho glorificou o Pai. Então, e para sermos discípulos, o que a gente precisa ter? Qual é o fruto que nós precisamos dar? Um fruto que é gerado pela santidade. Nós temos dificuldades em dar frutos, porque se não houver santidade, não há fruto. Não há um fruto digno do Espírito Santo. E santidade é um estado. Santificação é um processo. Isso precisa ficar bem claro. Eu não sou completamente santo. Eu estou em processo de santificação. Porém, todos os dias eu preciso melhorar. Dá para você falar isso para você mesmo? Fala, Milson, todo dia você precisa melhorar. Você precisa evoluir. Amém? Mas não é evoluir
evoluir, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que prosperar, porque hoje nós entramos num clima evangélico, um clima eclesiástico, em que eu preciso dar certo. E eu vou te falar, nem sempre tudo vai dar certo do jeito que você quer. Nem sempre vai acontecer na hora que você quer. Nem sempre o fruto vai sair, vai ser gerado do jeito que você pensou. Então, eu preciso evoluir. Pode ser que você não se torne um milionário daqui para 10 anos. Mas uma coisa, você precisa evoluir. Ainda que eu não tenha dinheiro de hoje, daqui 10 anos, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho que ter paz. Amém? Porque é uma luta tão grande para ficar rico, jogar não sei o que, Mega Sena. Eu tenho que melhorar, eu tenho que prosperar. Tem igreja fazendo culto da prosperidade. Beleza, nada contra. Mas eu acho que nós deveríamos buscar assim. Eu preciso aprender a ter paz e falar o que o apóstolo Paulo falava. Eu aprendi a me alegrar quando eu estou com a carteira cheia de grana, como o pastor Jô está hoje, para pagar uma pizza por bispo Mills. Como eu tenho que me alegrar. Quando a gente tinha a banda, né? A gente ia tocar em um monte de lugar. Aí o dia que ia naquela igreja que fazia aquele banquete depois do culto, um monte de coisa gostosa, todo mundo, nossa, comi muito, que delícia. Mas tinha igrejas que punha bolachinha, água e sal com patê de atum e tubaína. E a gente tinha que se alegrar. Então eu tenho que aprender, a gente tem que evoluir para ter essa paz e dizer: Senhor, eu me alegrarei, eu terei paz, se eu tiver empregado ou se eu tiver desempregado. No começo da pandemia, o pastor Jô sabe, eu trabalhava numa empresa e fui dispensado, porque todos os que tinham menos de 2 anos, eu tinha 1 ano e 11 meses, foram dispensados. Eu fiquei preocupado, escola da criança para pagar, um monte de coisa para pagar, mas eu orei e Deus falou: fica em paz, você vai viver os melhores dias da sua vida. E eu fiquei em paz, e foi o melhor ano que eu já vivi nos meus últimos 20 anos, não faltou nada, sobejou muito, e eu coloquei paz no meu coração. Então, nós, como essa geração frutífera, nós não podemos nos abalar por qualquer coisa, nós não podemos nos desesperar por qualquer coisa. E eu quero falar para você o seguinte: a geração frutífera, ela tem que ter as evidências que o fruto gera nela. E qual é? O fruto é a evidência do quê? Isso que o Espírito Santo bateu muito no meu coração nessa tarde, que o fruto é a evidência que houve em você uma conversão e uma transformação. Será que você mesmo olha para você e você tem visto, realmente eu sou convertido e fui transformado? As pessoas olham para nós e têm tido essa noção, porque antigamente o cristão, o crente, ele tentava colocar essa evidência da transformação usando uma roupa diferente, usando um cabelo diferente, ou seja, sendo diferente da sociedade. E hoje a igreja mudou. Hoje é a igreja inclusiva, que também já parte para um outro extremo,
que aceita tudo. Lógico, a gente pode aceitar qualquer situação, qualquer tipo de pessoa na igreja. Deus aceita, Ele não faz acepção de pessoas. Porém, a pessoa precisa demonstrar o fruto do arrependimento, de que ela realmente nasceu de novo. Então, para você dar fruto, você precisa ter a evidência de que você está convertido, de que você foi transformado. Então, se você era como disse o rapaz que veio aqui na frente, ele falou que era, o que ele falou? É mansidão, né? Se ele pediu mansidão, é porque ele não é muito calminho, não, né? Então, nós precisamos ter essa evidência de que Deus nos transformou. O fruto é a evidência que eu tenho intimidade e experiência com Deus. Ninguém pode gerar um filho se não tiver intimidade com a sua esposa, o marido com a sua esposa, ou a esposa com o seu marido. Como se gera um filho? É através da intimidade do marido com a esposa e vice-versa. Por quê? Mais uma vez, a intimidade gera conexão. Eles estão conectados de tal forma que a intimidade gera essa conexão e a conexão gera o fruto. Eu quero martelar isso na sua cabecinha aí para você guardar. Vamos repetir isso? Fala assim: a conexão é gerada pela intimidade e o fruto é gerado pela conexão. Se permanecerdes em mim, precisa permanecer conectado, precisa ter a intimidade. Uma coisa que Deus tem falado para mim: joga tudo que você pensa em relação a igreja, ministério, joga tudo de lado e só pensa numa coisa: intimidade comigo, com Deus, né? Intimidade. Como nós temos dificuldade de ter intimidade, e o Espírito Santo continua te dizendo: não haverá fruto se não houver intimidade. Uma geração frutífera começa tendo uma intimidade pessoal com Deus, e depois uma intimidade com as pessoas, e em paralelo uma intimidade com a igreja em si, o corpo de Cristo. Precisamos ter essa intimidade, amém? Pessoas conectadas com Deus geram frutos. O fruto é a evidência que eu não sou estéril. A pior coisa que tem é uma igreja estéril, e tenho certeza que o Espírito Santo tem incomodado o pastor Jô, a pastora Adriana, já nessa semana profética, porque ele não quer ser pastor de uma igreja estéril. Não estou dizendo que são, tá? Estou dizendo, ele não quer. Por isso que ele está ministrando, lutando para que isso aconteça de uma forma abrangente. Então, o fruto é a evidência que eu não sou estéril. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 21. Mateus 21, 12. Não, 19. Mateus 21, 19. Vamos ler do 18 para frente. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aí, talvez a gente com senso crítico poderia dizer: poxa, Jesus foi radical, porque só tinha folhas. Será que ele não sabia que só tinha folhas e queria fruto?
Sabe por quê? Porque a figueira, ela é um processo assim, ó. Primeiro nasce os frutos. Se você não sabia, é assim. E depois vem as folhas para proteger o fruto. Então, se havia folhas, Jesus sabia que deveria ter fruto. Aí você fala, mas é meio estranha essa passagem, essa parábola. E aí eu quero te explicar em 3 itens aqui. Primeiro, nós precisamos ser uma geração frutífera sem uma aparência enganosa. Porque aquela figueira fez uma propaganda enganosa. Jesus olhou e falou: está cheio de folhas, é para proteger os frutos, então tem fruto, eu vou lá comer, estou com fome. E a minha preocupação é, será que eu não tenho sido uma propaganda enganosa? Em que as pessoas olham para mim e falam: nossa, gera muito fruto, já gerou muito fruto, vai gerar muito fruto. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para te dizer: não faça uma propaganda enganosa de você mesmo. Levanta a tua mão e fala: eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu gero frutos, eu não sou estéril. E a segunda coisa é que aquela figueira, e nós temos que saber, né, que as folhas protegem os frutos, mas não substituem os frutos. E às vezes a gente quer substituir o fruto por outra coisa. Agora, indo lá no Apocalipse 2, quando fala ao anjo da igreja em Éfeso: vocês trabalham muito, eu vejo o seu labor e a perseverança, vocês trabalham demais, mas depois lá na frente, mas eu tenho algo contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, a igreja em Éfeso substituiu os frutos pelas folhas, começou a colocar o foco em outras coisas. E muitas vezes a gente vê nos dias de hoje muitos ministérios deixando de gerar frutos para mostrar as folhas. E todo mundo diz: aquele ministério é poderoso, aquele pastor é poderoso, aquele líder é poderoso. Trabalham demais, aquela igreja trabalha demais, é um ativismo, é uma não sei o que, olha quantos anos perseveram. E às vezes é uma propaganda enganosa, de que se você levantar a folha, não vai ter fruto. Adão, onde você está? Estava escondido. E como ele veio? Coberto de... Porque quando a santidade sai e entra o pecado, o fruto sai, e aí você é obrigado a pôr as folhas para encobertar e fazer uma substituição. Não deixe com que você, o inimigo, sei lá quem, faça você substituir o fruto pelas folhas. E também, folhas sem frutos são promessas que fracassam. A promessa de frutos era exuberante, era uma promessa. Olhava as folhas, muitas folhas. Então Jesus falou: está demais, está frondosa, está exuberante, tem fruto. Mas era apenas uma promessa. Na realidade os frutos eram inexistentes. Fala para você mesmo: Milson, para de ser uma promessa, ou pare de fazer promessa de que você vai dar fruto.
de que você vai gerar muito fruto. Não faça promessa, gere fruto. Amém? Havia um grande abismo entre aquela figueira, do que ela demonstrava, e o que de fato aquela figueira era. Se o Espírito Santo mandou falar isso, é porque serve para cada um de nós. Está existindo uma distância muito grande do que nós temos mostrado que somos, do que realmente a gente é. Fecha um pouquinho os teus olhos. Não encerrei ainda não, mas eu quero fazer uma pausa aqui. Eu quero que você ore aí no teu lugar, é você e Deus. A tua intimidade, você e Deus, não interessa para mim, não interessa para o irmão que está do teu lado. Não precisa orar alto, ore aí no teu espírito, sabe? E vai falando: Senhor, eu jamais quero ser essa figueira. Eu jamais quero fazer uma propaganda enganosa. Não quero, não quero. Em nome de Jesus, eu quero encurtar essa distância do que eu sou e do que eu devo ser, para glorificar o teu nome, Pai, para que eu gere frutos. Eu quero encurtar essa distância entre a promessa de Deus para a minha vida e o que eu sou hoje. A promessa era que se tivesse folha, teria fruto, mas a realidade era outra. Senhor, eu estou me colocando diante da tua presença, Senhor, e te dizendo: chega de eu mostrar uma coisa e ser outra. Eu quero gerar fruto, em nome de Jesus. Amém? Já estou terminando. O fruto é a evidência que você é alimento para os outros. Quando nós geramos frutos, nós atraímos pessoas. Porque que lá, no Oriente, na Europa, os muçulmanos estão triplicando, quintuplicando, infinitamente mais rápido do que os cristãos. Sabe quantos por cento existe de cristão na França? 1%. Na Inglaterra, na própria França mesmo, muitas pessoas, muçulmanos, eles têm levado o povo a se converter. E o Espírito Santo falou para mim: por que que a igreja, por que que os crentes, os evangélicos, os cristãos não estão avançando numa velocidade como deveria avançar? Porque nós não temos frutos. Uma árvore frutífera, ela atrai as pessoas quando? Quando só tem folha? Não. Quando ela tem fruto. De longe mesmo, olha para quem está do teu lado e fala assim: se eu e você não temos atraído pessoas, é porque o nosso fruto não alimenta. Isso é sério, hein? Muito sério. Década de 80, eu era um evangelista tremendo. No meu trabalho, eu evangelizei todos do trabalho. Eram mais de 50 pessoas. Muitos entregaram a vida para Jesus. Hoje, no último ano, acho que eu não levei, talvez, mas por mim, minha estatística, eu acho que eu não levei ninguém para Cristo. E eu estou incomodado que a cada dia que passa, nós não temos atraído pessoas. Quando eu me converti, tinha uma senhora, ela era da igreja metodista, bem velhinha,
E ela discipulou eu e a minha esposa, Dona Aurora. E eu lembro que eu ia na garagem da casa dela, que ela fez da garagem a cozinha. E ali a gente sentava, e ela ficava falando. Eu saía dali feliz, eu saía dali radiante, eu saía dali com vontade. E através daquelas idas naquela cozinha dela, eu e a minha esposa tivemos o desejo e nos tornamos pastores. E eu fiquei lembrando, ela atraía, lógico que ela fazia um bolo de fubá e um café maravilhoso, mas não era isso. Ela nos atraía, era gostoso, ela ficava lavando louça de costas para a gente e falando da Bíblia, falando, era uma delícia. Se eu não tenho atraído pessoas, é porque o meu fruto ou está podre, ou está feio, ou nem fruto tem. Você é alimento para os outros. Quando temos alimento, os famintos não saem de perto da gente. É ou não é? A Bíblia fala que a minha boca fala do que está cheio o quê? Pastor Jô começou o culto dizendo: nós temos falado pouco por causa da máscara. Isso em relação à pandemia. Agora vamos para o lado espiritual. Nós temos falado pouco porque o nosso coração está vazio da palavra. Você pode dizer: quem é você para me julgar? Então vou mudar. O meu coração está vazio da palavra. Nós não temos atraído os famintos porque o que nós oferecemos não mata a fome. E não é porque eles estão cheios de lombriga, não. É porque o nosso alimento tem sido um alimento muito fraquinho. Ou às vezes nem alimento temos para dar. Quando temos frutos, temos folha também, né? E lá em Ezequiel 47:12 eu me lembrei desse texto que fala que o fruto serve de alimento e a folha serve de remédio. Nós somos uma árvore, temos folha e temos fruto, temos alimento e temos remédio. Eu fiquei constrangido uma vez, eu estava dirigindo, eu aqui, minha esposa aqui, minha filha e minha sogra atrás. E na calçada ali, uma pessoa começou a ter convulsão. E eu estava indo embora, eu olhei e tal, vi, mas sabe, não fui sensível. E minha esposa, ela nem mandou parar o carro, ela já foi abrindo a porta, eu tive que frear, o carro atrás quase bateu. Ela: você é louco, a menina lá morrendo e você querendo ir embora? Ela foi lá, tal, ajudou, resolveu. E aí eu fiquei pensando que nós, o nosso fruto e a nossa folha, como árvore frutífera, é remédio, é alimento. Eu coloquei uma coisa no meu coração, e você pode até achar que é loucura, e se não foi o Espírito Santo, foi minha carne, eu tomei como base para a minha vida. Quantos já passaram no semáforo, no farol, e alguém veio pedir uma moeda, e você falou: esse cara vai pegar para beber pinga ou usar droga? Quem já pensou isso? Sabe que um dia, eu creio que foi o Espírito Santo, porque eu senti a maior paz, e a paz é o árbitro do nosso coração. O Espírito Santo falou: dá a moeda para esse cara, drogado o cara estava. Porque talvez a droga vai livrá-lo da morte por mais um dia. Porque se ele ficar sem usar a droga, talvez ele morra primeiro do que se ele usar. Nunca mais você negue ajuda. Eu dou. O que o cara vai fazer, não sei. Parece loucura o que eu estou falando. Não faça isso. Só faça se Deus mandar. Porque foi o que Deus me mandou fazer. Talvez para aquela situação em específico,
mas eu adotei como uma regra. Eu não fico questionando. Eu quero servir de remédio. E se eu não quiser dar o dinheiro, então para o carro, chama o cara para sentar e pelo menos ore por ele. Se a gente pelo menos fizesse isso, não desse o dinheiro, mas orasse por ele e repreendesse os demônios que estão na vida dele, beleza, já era uma grande coisa, né? Nós precisamos abrir a boca, mas primeiro precisamos encher o nosso coração. E por último, a evidência, o fruto é a evidência que eu estou e permaneço em Deus. Repete comigo, fala assim: o meu maior desafio em ser uma geração frutífera não é dar fruto, é permanecer em Deus. O fruto será uma consequência. Ele é quem? O ramo ou o agricultor? Deus. O agricultor. O agricultor tem o maior desejo, o maior prazer de pegar aquelas caixas de laranja, caixa de uva e pôr assim para expor e dizer: olha aqui o que eu produzi. Não é verdade? É o que Deus quer fazer com a gente. Ele quer pegar o João, a Maria, a Deus, o Antônio, o Samuel, o Milson, o Jô, e colocar assim, dizer: frutos do Espírito. Nosso maior desafio é permanecer em Deus. E não é para se matar de trabalhar a loucura assim, ao léu. Porque a igreja de Éfeso fazia isso, trabalhava, mas trabalhava errado. Eu tenho que trabalhar movido pelo primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor não é o amor do dia que eu vim na frente e levantei a mão, porque a gente já falou isso e já ouviu isso. O Espírito Santo falou assim para mim nessa tarde: voltar ao primeiro amor é voltar a colocar o amor, que é Cristo, é Deus, em primeiro lugar na minha vida. O amor que é Cristo no princípio de tudo na minha vida. Esse é o primeiro amor. Quem é o meu primeiro amor? É Jesus no princípio de tudo na minha vida. Agora vamos e venhamos. Eu estou trabalhando, meu irmão, estava falando com o pastor Jô, igual um doido, que eu estava desempregado até dia 17 de dezembro. Aquela empresa que me demitiu me chamou de volta. 2 dias antes, eu peguei vários projetos para fazer, enormes, que exige 6 meses de trabalho o dia inteiro. E eu só estou trabalhando durante a semana à noite, e sábado e domingo eu sento 8 horas da manhã no computador. Domingo saio um pouco antes para ir para a igreja, mas no sábado eu vou até meia-noite. Hoje era um dia que eu não poderia estar aqui pelo trabalho, mas eu falei para Deus: Senhor, o princípio, o que tem que estar em primeiro lugar na minha vida não é o trabalho. Eu não quero isso. Eu preciso nesse momento, mas eu não quero. E aí, logo depois que eu comecei a orar, preparar, ele me pega e fala sobre esse texto de Apocalipse: volte ao primeiro amor. Que Cristo seja o princípio em tudo na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé um minutinho. E a gente vai orar. Eu sei que semana profética a gente gosta de sempre encerrar o culto naquele nível 1000 graus de unção. Mas eu tenho aprendido uma coisa: euforia não leva a nada. A gente precisa ser mais pé no chão, né? Feche os teus olhos um minuto, medite em tudo que foi falado, medite naquilo que eu falei logo no começo.
nós somos você, essa igreja, é uma geração para os próximos 10 anos. Eu vou trazer essa palavra profética para vocês. Hoje, esta igreja precisa começar a se planejar a partir de hoje, para em 10 anos. Mas bispo, 10 anos é muito tempo. É nada. Minha filhinha nasceu outro dia, já está com 7. Tudo que eu falei que ia fazer, não fiz nada nesses 7 anos. O tempo passa numa velocidade estonteante. Hoje, a partir de hoje, pastor Jô, pastor Adriana, igreja Atos, a partir de hoje, começa o planejamento para os próximos 10 anos. Ter um alvo de transformar tanto a geração anterior à sua, quanto a próxima geração futura. Mais do que mudar do local da igreja, mais do que aumentar o número de membros, é preciso estudar como atingir a geração desses próximos 10 anos. O número de membros vai aumentar naturalmente. A igreja vai ter que mudar naturalmente. Pessoas e mais pessoas vão chegar. Se vocês colocarem o coração nisso, e se colocarem como fruto e folhas para alimento e remédio, se colocar no coração para dar fruto, essa igreja, não o prédio, mas as pessoas, os irmãos, vão atrair muita gente pelo seu fruto. Você conhece a igreja Atos? Atos? Não. Não. Onde você mora? É perto do estádio do time do Santo André. E não conhece? É lá perto. Onde você mora? Perto da Cope. É na rua de trás. Não, não conheço. Mas a partir do momento que a igreja Atos se tornar uma geração frutífera. Você conhece a igreja Atos? Conheço. Eu conheço a árvore pelos seus frutos. Você é um fruto gerado por Deus, e você vai gerar muitos frutos. Faça um planejamento pessoal, de pelo menos cantar um louvor por dia. Um louvor, põe lá no teu celular, todos têm celular, até a geração que não gosta muito de tecnologia, pelo menos o Facebook, a mulherada gosta de entrar. Põe lá no YouTube, ouve a banda Sun. Vai, tira pelo menos para ouvir um louvor. Tira 3 minutos para fazer uma oração como a minha netinha faz. Ingênua, não sabe falar nada quase, mas ela fala: papai do céu, obrigado por esse sol, obrigado por esse alimento, obrigado pelo papai, pela mamãe, pelo vovô. Começa assim. Começa a ter um diálogo com Deus, não como um escravo teu, pedindo só coisas, só procurando Ele na hora da dificuldade, na hora em que a bomba estoura, mas procura Deus como teu pai. Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou preocupado. Pai, eu estou ansioso. Faz o que a Bíblia fala para você fazer.
não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes coloque as tuas petições diante de mim, permaneça na minha presença, permaneça na igreja, permaneça em adoração. Será que nós somos capazes de dizer: Senhor, se para dar frutos, eu preciso ser tocado por Ti de uma maneira radical, eu não quero Te decepcionar, Senhor. Eu não quero ser uma propaganda enganosa. Que você possa ir amanhã nas redes sociais e dizer: gente, eu estou aqui para dizer que eu não sou uma propaganda enganosa. Eu sou de Jesus Cristo. E nos próximos 10 anos eu vou dar frutos. Eu vou encher o meu coração da palavra de Deus, porque se eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim, tudo que eu pedir ele me dará. Nos perdoe, Senhor. Quantos frutos eu deixei de gerar? Fala com Deus agora. O bispo está apelando, está aproveitando que tem uma música, um teclado, ele quer apelar para a emoção. Olha, se for benéfico para a tua vida isso, que seja um apelo então. Senhor, Tu sabes, eu vim aqui hoje porque eu quero dar muito fruto, mas eu não tenho dado, Senhor. Eu tenho trabalhado incansavelmente para ganhar dinheiro e pagar as minhas contas, mas eu não quero ser a igreja igual de Éfeso. Que o Senhor seja o princípio de tudo na minha vida. A primeira palavra que sair da minha boca seja para glorificar o Senhor. Que a última palavra que saia da minha boca durante o dia seja para glorificar o Senhor. Eu quero ser reconhecido como um servo de Deus, sim. Eu quero ser reconhecido como um discípulo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ah, Senhor, quem dera eu ser alguém vir falar o que falou para Pedro. Pedro, o jeito de você falar, o jeito de você andar te denuncia. Você é um cristão, sim. E ele diz: não. Quem dera, Senhor, eu entrar num lugar onde eu não sou conhecido e as pessoas virem até a mim e dizer: eu senti alguma coisa boa quando você entrou. Quando eu estiver falando, pessoas que nem tem nada a ver com o assunto vão ouvir do meu lado, lá no fundo, e vão vir e dizer: eu posso ouvir também, porque isso está edificando a minha vida. Senhor, nós queremos ser essa geração, Senhor, frutífera. E Jesus, Ele é o agricultor, e nós somos os ramos. Um ramo desconectado da árvore não é nada. Senhor, eu quero te pedir perdão, eu estou desconectado, Senhor. Eu estou na igreja, mas eu não estou conectado no espírito da igreja.
Senhor, eu quero te pedir perdão. O meu coração, Senhor, não está cheio do que deveria estar. Põe a mão no teu coração e fala: enche o meu coração, Senhor, do fruto do Espírito. Põe paz, põe alegria. Sua presença, meu viver transformado. Então liberta-me de mim. Quero ser sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Não entendo o meu próprio agir. Deixa Deus falar com você agora. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Senhor, nos perdoe. Nem os nossos próprios filhos nós temos conseguido atrair, Senhor. Quantas mães cristãs que estão na igreja, os filhos estão distantes, como o meu cunhado mesmo. Família de pastores, e ele tão distante, Senhor, da mãe, da família. Porque o fruto que eu tenho para dar não mata a fome de ninguém, Senhor. O fruto que está em mim, nem a mim mesmo tem me saciado. Eu reclamo de tudo, eu estou insatisfeito com tudo, eu vejo mal em tudo. Uma geração frutífera tem que ter os olhos bons. Jesus chama os discípulos e fala: olhe os campos, já estão brancos, já estão produzindo, já tem frutos. Mas os discípulos, muitas vezes, presos na sua condição pessoal, não conseguem enxergar profeticamente o que já aconteceu. E eu declaro em nome de Jesus, nesses próximos 10 anos, essa igreja vai viver um tempo muito especial. Mas tem uma condição: se permanecerem em Deus e a palavra dele no seu coração, se fizerem tudo pelo primeiro amor. Ele nos amou primeiro. Senhor, que eu possa mostrar a tua glória, que a tua igreja possa mostrar a tua glória, que o dar frutos na minha vida seja exclusivamente para glorificar o Senhor, que caia por terra toda a minha jactância, que caia por terra, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Oh, aleluia. Ele é a videira, nós somos os ramos. Você crê nisso? Estenda a tua mão, como se você estivesse vendo Jesus na tua frente. Ele é a videira, e você vai estender a mão.